Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite a todos, eu sou Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico e hoje eu serei o mediador dessa noite do Bari Live, que é uma nova proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para informar a população sobre esse tema, cirurgia bariátrica e os temas associados. O tema de hoje é quando indicar a cirurgia bariátrica. Temos aqui dois entrevistados. A doutora endocrinologista Maria Edna Mello, que é médica assistente do grupo de obesidade e síndrome metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica ABESO e presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. Boa noite, Edna. Boa noite, Thiago. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão acompanhando. Agradeço a presença e temos também o doutor Almino Ramos, que é mestre e doutor em cirurgia, presidente eleito da Federação Internacional de Obesidade e Distúrbios Metabólicos, IFSO, de 2018, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, diretor-geral do Instituto Gastro-Obeso Center, em São Paulo, professor afiliado da Faculdade de Medicina do ABC, membro titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Boa noite, Almino. Thiago, obrigado, boa noite. Estou super feliz de estar aqui hoje, Thiago, voltando à sociedade. Acho que é uma grande oportunidade estar aqui com o Dr. Thiago Zego, uma grande liderança jovem dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Eu acho que a gente precisa muito disso, precisa de gente jovem que nos ajude, que esteja presente, e você é um grande exemplo disso. E não poderia ter parceira melhor de programa do que a doutora Maria Edna, presidente da ABESO. Conheço ela há muito tempo, a gente sabe da seriedade do trabalho dela e de toda a diretoria da ABESO. Então, estou super feliz de estar aqui hoje. Hoje é uma honra ter vocês aqui, hoje é um programa de peso. Lembrando vocês que pelo Facebook da Sociedade vocês podem a todo momento mandar perguntas, que eu vou estar com o telefone aqui podendo responder todas as perguntas de vocês. Eu não, né? Aqui os nossos convidados. Eu vou começar a pergunta Ladies First com a Maria Edna. Edna, qual que é o limite entre a obesidade e a obesidade mórbida na visão dos endocrinologistas? A gente não tem esse limite muito bem definido, né? Então, se a gente for pensar clinicamente no paciente, a obesidade mórbida é aquele quadro de obesidade que vai levar a uma incapacidade funcional e muito maior. Então, vai fazer com que aquela pessoa não consiga trabalhar, isso seja pela incapacidade física, pelo excesso de peso, ou então pelo excesso de doenças associadas, né? Então, essa questão do quanto, né, grave, do quão mórbido a obesidade, então a gente às vezes não tem um número. A gente tem aquele IMC de superobesidade, que é igual ou maior que 50, mas às vezes com um IMC de 50, você tem algumas pessoas que são funcionalmente mais ativas do que uma que tem um IMC de 40, mas já que tem muitas doenças já. Então, nesse sentido, acho que a individualização do conceito de mórbido, né, de grave do paciente, é de acordo com o quadro de cada um. Perfeito. O que você acha, Almino? Então, Thiago, depois da Segunda Guerra, 1950, 52, por aí, teve um cirurgião americano chamado John Payne, que ele começou a observar que estava aparecendo uma forma diferente de obesidade. Que ele via que aquela forma de obesidade, ela levava a uma mortalidade precoce das pessoas e causava uma série de dificuldades no dia a dia em termos de qualidade de vida. Ele resolveu chamar isso, então, de obesidade mórbida, que é um termo que a gente não gosta muito de usar hoje, porque é uma palavra feia, né? Então, obesidade grau 3, obesidade severa é uma palavra que eu prefiro usar. Se a gente for querer ir pela matemática, e nós formos lá na continha do IMC, obeso severo, obesidade mórbida, é aquela pessoa que ela tem um IMC acima de 40. Então isso vai ficar muito claro
por um número, mas como a doutora Maria Edna acabou de dizer aqui, cada vez mais é difícil fazer essa separação, porque a gente tem observado que existem pessoas que têm um IMC de 44, 45, e eles não têm tantos problemas de saúde e às vezes não têm nenhum problema de saúde, a não ser o excesso de peso. Como nós temos pessoas que têm um IMC de 32 ou 33, diabéticos, hipertensos, usando 15, 14, 15 comprimidos por dia. Então eu acho que está ficando cada vez mais difícil da gente claramente definir exatamente o que seja a obesidade mórbida. Nós temos aí o branco, o preto, mas nós temos uma zona cinza aqui no meio. Perfeito. E pelo CFM, que é o Colégio Federal de Medicina, tem alguma coisa que determina até onde o tratamento clínico vai, aonde entra o tratamento cirúrgico? Lembrando que nós temos um grande cirurgião, uma grande endocrinologista, e a gente trabalha junto, a gente tem conversado bastante em todos os Body Lives. Mas como que o endocrinologista enxerga, e lógico, como eu perguntei, o CFM, como que ele tem algum posicionamento em relação a isso? O CFM ele tem comunicação formal de cirurgia bariátrica, pacientes com IMC igual ou maior que 35, com doenças associadas, existe uma lista dessas doenças na resolução que determina esses parâmetros, e o IMC igual ou maior que 40, independente da presença de doenças associadas. Os pacientes, eles, para fazerem a cirurgia bariátrica, eles têm, o ideal é que eles tenham tenham sido submetidos a 2 anos de tratamento clínico prévio. E isso é muito importante, quando a gente, como eu falo como endocrinologista, então a gente está acompanhando o paciente não está respondendo, então a gente não pode ficar amarrando esse paciente, então a gente tem que fazer o encaminhamento desse paciente para um tratamento que ele vá ter uma eficácia que ele não está conseguindo com o tratamento clínico. Então, isso é importante de a gente reconhecer até que ponto o nosso tratamento ele consegue chegar. Porque enquanto o paciente está sendo seguido sem ter uma boa evolução, a vida daquele paciente está correndo. E a gente sabe que a obesidade, mesmo nos casos que os pacientes não tenham doenças associadas, eles podem não ter doença hoje, mas daqui a 5, daqui a 10 anos, essas doenças elas vêm se instalando, que é o que a gente discute muito quando a gente fala obesidade metabolicamente saudável existe? Não existe obesidade saudável. A pessoa pode estar com os exames normais nesse período, a pressão está normal nesse período, mas a tendência com o tempo é que essas doenças apareçam. Vai aparecer para todo mundo? Não. Mas uma coisa é a gente ter 20 anos e ter um IMC de 40. Quando a gente chegar a 30, 40 anos, esse IMC não vai estar em 40. A obesidade é uma doença crônica, progressiva, e ela tende a ser recidivante em muitos casos. Uma vez que a gente defina a obesidade como uma doença, e está definido como uma doença, eu acho que não tem como a gente dizer que existe algum obeso que seja saudável. Já tem uma doença. Agora, quando a gente vai estudar um pouquinho melhor isso daí, Tiago, para as pessoas que estão nos assistindo aí, uma pessoa tem obesidade quando ela tem um IMC acima de 30. Da onde veio isso? Quem que resolveu falar isso? Bom, esses números eles estão baseados, ou embasados em muitos estudos estatísticos. Então, por esses estudos estatísticos, quem tem sobrepeso, quem tem de 25 a 30, teoricamente está protegido das doenças da obesidade. As doenças associadas à obesidade, elas começam mesmo em linhas gerais, nós estamos falando em números estatísticos, em quem tem IMC de 30. Já existem muitas entidades internacionais de endocrinologia que já começam a puxar uma outra história, dizendo, não, peraí, nós temos que mudar o nome da doença, porque obesidade define uma pessoa que sobe numa balança e olha aquele peso. O problema não é o peso. O Mike Tyson, no auge da carreira dele, ele tinha um IMC de 44. Ou seja, ele era puro músculo. E ele não era obeso. Então, a gente precisa começar a buscar o que causa a doença. O que causa a doença não é o peso.
é o acúmulo de gordura. Então, há uma tendência já de querer mudar o nome de obesidade para adiposidade. A princípio, adiposidade é até difícil de falar. Obesidade é mais fácil. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir progredir. Eu acho que obesidade é um termo muito arraigado, é difícil de mudar. Mas o que de verdade causa o problema é o acúmulo de gordura. Principalmente aquela gordura que fica dentro do abdômen, aquilo que a gente chama de gordura visceral. Aquela gordura que está no fígado, que dá a esteatose, a esteatohepatite. Aí, à medida que o IMC vai aumentando, 30, 32, 35, 40, enfim, vão aumentando o número de doenças relacionadas a essa obesidade. As que a gente mais conhece são mais comuns: hipertensão, diabetes, uma doença que se fala muito hoje, que é muito estudada, apneia do sono, problemas ortopédicos, dislipidemia, que é o aumento de colesterol, triglicérides. Então a gente vai por uma série de... Tem aí, se fala que tem mais de 150 doenças ou síndromes relacionadas ao acúmulo de gordura no corpo, a adiposidade. O Conselho Federal de Medicina do Brasil, ele usa uma norma americana. Os americanos, depois de 1980, num órgão que chama Instituto Nacional de Saúde, eles começaram a revisar muito a estatística. E eles usaram muito a estatística das companhias de seguro. As companhias de seguro americanas, elas valorizam, primeiro, se o indivíduo fuma ou não fuma, se ele é obeso ou não é, para definir o risco da apólice e quantas pessoas vão ter que pagar para ter direito a fazer o seu seguro de vida. Então, tem muito estudo sobre isso. O Instituto Nacional de Saúde pegou esses estudos, fez outros, e daí que veio a história. Cirurgia bariátrica tem indicação para quem tem um IMC acima de 35 com comorbidades ou acima de 40, independente de comorbidades. E aí entra o que a doutora Maria Edna falou também. Tentativas prévias de emagrecimento, com tratamentos acompanhados por endocrinologistas, acompanhamento multidisciplinar. Quer dizer, tem uma série de situações para chegar na questão do CFM. Então, não foi que alguém tirou um número do bolso e colocou, tem muito estudo estatístico para chegar nesses 35 e nos 40. Interessante. Maria Edna, como endocrinologista clínica, você comentou dos 2 anos de tratamento clínico iniciais até indicar a cirurgia. Em linhas breves, como que funciona o fluxograma do paciente que chega no seu consultório hoje, né, chegou, está acima do seu peso, você classificou a obesidade, como que começa esse tratamento e até onde você chega e quando você... Eu acredito que nem sempre você espera os 2 anos para indicar uma cirurgia, ou às vezes nem, mesmo passando os 2 anos, você não indica. Como que funciona e até onde você chega para chegar à indicação cirúrgica ou encaminhar para um colega? Então, quando o paciente inicia o segmento, então o que a gente faz? A gente faz uma avaliação. O que consiste essa avaliação? Acho que é muito importante, até quando a gente vai iniciar algum tratamento medicamentoso, entender como é o hábito alimentar daquele paciente. Se é um paciente que sente muita fome, se é um paciente que tem compulsão, que tem mais dificuldade de fazer controle, de escolher o alimento. Tem pessoas que comem, né, sem às vezes nem perceber. Então, caracterizar esse hábito alimentar, então a gente faz uma avaliação. Esses pacientes, eles passam com a nutricionista. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com nutricionista, porque não é todo mundo que consegue ter uma nutricionista. A gente sabe que a equipe multidisciplinar, ela é o ideal, mas até para o próprio paciente, passar com todo mundo, né, seguir um segmento psicológico, passar com o nutricionista, isso demanda muito tempo. Então, existe o ideal e existe o real. Então, a gente tenta trabalhar em conjunto e, de acordo com cada caso, a gente vai iniciar a medicação. Hoje, as diretrizes de tratamento de obesidade, elas já recomendam, quando o paciente tem o IMC igual ou maior que 30 ou igual ou maior que 27, quando ele começa o segmento, que se já inicie medicação para esses pacientes, se ele tiver preenchendo esses critérios. Por quê? Porque muitos desses pacientes, eles já...
tentaram outras vezes. E isso é importante a gente também avaliar. Então, é importante avaliar a experiência dele prévia, o que, que ele já fez, o que, que ele já tentou. Ele tentou, ele já fez vários tratamentos, mas realmente foram tratamentos sérios? Foram aquelas formulações com inúmeros produtos sem evidência científica, que tanto denigrem, né, a imagem do tratamento da obesidade. Isso é algo que a gente bate muito de frente, porque existe um tratamento ético sério da obesidade e ele deve ser cultivado, enquanto que a gente chama que a banda podre, ela deve ser combatida e os pacientes devem fugir desse tipo de abordagem. Então, a gente vai iniciar a medicação baseado na experiência e no quadro clínico daquele paciente, considerando também a avaliação das comorbidades. Então, ele vai iniciar, a gente tem uma média de resposta de perda de peso com tratamento clínico de 10%. Nossa, mas 10% é muito pouco. Mas quando a gente fala em 10%, a gente fala de média. Então, você vai ter paciente que vai engordar porque ele não é responsivo a nada daquilo que a gente tem disponível, até porque o arsenal terapêutico para a obesidade, ele é extremamente restrito, mas você tem aqueles pacientes que são bons respondedores e vai ter uma perda de peso muito satisfatória. Então, esse segmento, né, ele é individualizado. E você falou muito bem, tem aquele paciente que chega com IMC de 50, que já tem um histórico complicado, já tem 35, já tem 40 anos de idade, assim, já fez várias... O que eu vou fazer com esse paciente no consultório? Então, a primeira abordagem que eu faço com ele é começar a trabalhar a ideia para ele fazer cirurgia bariátrica. Por quê? Porque se ele veio para o meu consultório é porque ele já está fugindo de vocês, que são cirurgiões. Então, eu vou ter que trabalhar para convencer de que a cirurgia é um procedimento extremamente seguro. E cada dia fica mais, porque a gente sabe que a habilidade dos cirurgiões, ela progride a cada dia. Então, isso dá muita segurança para a gente que vai insistir para o paciente operar, que vai encaminhar para o paciente operar, porque quando a gente encaminha, eles ficam com medo. Então, e a gente compartilha, né, essa responsabilidade, porque é a gente que está, né, encaminhando. Deixa eu aproveitar, Tiago, eu queria perguntar uma coisa para a Maria Edna, já que nós estamos falando de tratamento clínico. Tem a história, Maria Edna, da sibutramina, por exemplo. A sibutramina é uma droga que está proibida em muitos países do mundo. Aqui no Brasil, com um termo de consentimento que você assina, o paciente assina, e também as anfetaminas. Foi aquela novela, tira do mercado, bota, aí vai lá na repescagem no Congresso, os deputados botam a anfetamina no mercado de novo. Qual é a posição oficial da Abeso em relação a essas drogas? Olha, eu vou falar primeiro como que é no mundo, tá? Então, por exemplo, a sibutramina, ela foi retirada... Qual que é a confusão relacionada à sibutramina? É uma medicação ruim? Não, não é uma medicação ruim. Foi feito um estudo para avaliar qual que era o impacto da sibutramina em doenças cardiovasculares. E aí, quem foram os pacientes que foram incluídos no estudo? Pacientes que tinham contraindicação à sibutramina. Mais de 90% dos pacientes que tinham contraindicação estavam naquele estudo. E aí observou-se um aumento de risco cardiovascular nesses pacientes, mas não houve aumento de mortalidade. Então, mesmo tendo contraindicação, mesmo tomando a medicação sem perder peso, eles permaneceram no estudo. Então, a partir desse estudo, que é o estudo SCOUT, que é muito falado, e tem muita gente que aleatoriamente diz, olha, mata e aumenta a mortalidade. Não, as curvas são paralelas, mesmo eles tendo contraindicação para a medicação. Os estudos subsequentes, né, eles mostraram até uma reanálise dos dados, que os pacientes que perdiam peso, né, dentro desse estudo, mesmo com contraindicação, eles tinham uma diminuição de eventos, uma diminuição de mortalidade. Então, o que acontece no estudo clínico? O paciente entra, ele é duplo cego, ele pode estar tomando farinha ou ele pode estar tomando a medicação e ele vai ficar lá.
E a gente não sabe quem está tomando o quê, só quando fecha o estudo, quando encerra o estudo, que vai se tomar conhecimento. Então, saiu da Europa. Então, a Europa, a gente sabe que tem uma postura para tratamento de obesidade muito baseada no fecha a boca e tem a força de vontade. Isso a gente sabe até para a indicação de cirurgia bariátrica. Então, o paciente tem que emagrecer antes de fazer cirurgia, isso em alguns países. Então, se ele conseguisse emagrecer, ele não ia buscar a cirurgia. Então, é algo que é meio estranho. Nos Estados Unidos, o laboratório resolveu tirar. Aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente foi lá na Anvisa e a gente chegou e bancou. Só, olha, a sibutramina, ela tem uma indicação. E a população que não fica bem com sibutramina não deveria ter sido analisada. Como é que você vai dar uma medicação para alguém que tem contraindicação? Então, todo esse burburinho acerca da sibutramina veio a partir desse estudo. Na semana passada, foi publicado um estudo na Obesity Facts, é um estudo russo que se chama Primavera. E para mim é um estudo aberto, que eles incluíram 100 mil pacientes, 98 mil, quase 100 mil pacientes para usar a sibutramina. E o que eles viram? A sibutramina leva a uma perda de peso importante. Então, por exemplo, chega a 21,9% para pacientes com IMC maior que 40%, isso depois de 12 meses. Mas qual que é a pegada desse estudo? É que os pacientes que continuam tomando são aqueles pacientes que são bons respondedores. E os pacientes que não podiam tomar não foram incluídos, porque você não vai dar remédio que tem para o paciente que tem contraindicação. Com relação aos catecolaminérgicos, então, os catecolaminérgicos, eles saíram do mercado porque nessa confusão que tira sibutramina, a Anvisa pensou, os outros vão aumentar a prescrição, então tira tudo. E quando a gente chegou lá e disse, olha, existe um perfil de paciente que pode se beneficiar, e a sibutramina é uma medicação que mostra segurança e que é de baixo custo. Então, se existe esse perfil de pacientes, não tem justificativa para tirar, porque tem dados de literatura que mostram segurança, mostram eficácia, e aí a sibutramina ficou com o tal do termo. Nos Estados Unidos, os catecolaminérgicos são os mais prescritos. Então, você tem 85% das prescrições são de fentermina. Então, lá continua tendo os catecolaminérgicos e aqui ele fica nessa situação meio estranha. Eu perguntei para a Maria Edna quando ela nos encaminha o paciente. E quando você, e eu como cirurgião bariátrico, muitas vezes também recebo o paciente, e eu sou o primeiro médico que ele procura muitas vezes, quando que você faz o contrário? Que você encaminha, olha, você é um paciente obeso, até tem o IMC, tudo. Acontece de você fazer o inverso, olha, eu acho que você primeiro precisa procurar um endocrinologista, já aconteceu isso? Você faz isso com alguma frequência? Sim, até porque para que a gente indique a cirurgia, nós precisamos afastar que esse paciente tenha qualquer causa endocrinológica para a obesidade. Porque se ele tem Cushing, nós precisamos, o endocrinologista primeiro precisa tratar e depois, lá na frente, nós vamos decidir se é necessária a cirurgia mesmo ou não. Então, esse pedido de avaliação de opinião do endocrinologista, a princípio, nós fazemos para todos os casos que nós vamos operar. E eu também gosto muito de, depois de operar o paciente, devolver o paciente ao endocrinologista, porque eu acho que o paciente ele precisa de um acompanhamento clínico também. Ele precisa de um acompanhamento cirúrgico, ele precisa de um acompanhamento clínico. E a gente divide a responsabilidade do acompanhamento desses pacientes com o endocrinologista, com a nutricionista, com o nutrólogo, com a psicólogo, às vezes com o psiquiatra. E eu estava vendo, eu gostei muito de um termo que a doutora Maria Edna usou, que é de bom respondedor e mau respondedor, porque esse é um termo que começa a ficar muito frequente no vocabulário do cirurgião também. Assim como existe o bom respondedor ao tratamento clínico, nós temos o bom respondedor à cirurgia, nós temos o mediano respondedor à cirurgia e nós temos o mau respondedor à cirurgia. Então, o que é? Se a gente tem maneira de identificar, separar os pacientes,
talvez a gente possa ter uma escolha de uma cirurgia mais adequada. Nós temos vários modelos de cirurgia que a gente possa recomendar. Então, talvez, para aquele paciente que nós já sabemos que não vai responder de uma forma tão boa, seja o caso de usar uma cirurgia mais potente, né? As pessoas gostam de falar invasivo, eu não gosto. A questão não é invasividade ou agressividade ou mutilação. A questão é cirurgia tem potência, ela vai conseguir levar a uma maior perda de peso. Nós temos o objetivo do tratamento, é perder do tratamento clínico, é perder 10% do peso. O estudo Primavera está dando 20%. Na cirurgia, a gente sai aí, por exemplo, com uma gastrectomia vertical, o que se busca é uma perda de peso em torno de 30%. No bypass, de 40%. No duodenal switch, isso sobe para 45%. Então, a gente tem que saber, mais ou menos, quando vai recomendar. A Maria Edna estava falando também de nutricionista e hábitos e tal. E a gente lembra de algumas histórias que eu lembro, por exemplo, em relação ao hábito de alimentação. Vamos caricaturizar. Então, nós temos aquele paciente que ele chega no consultório e fala assim: doutor, eu como 3 mistos quentes no café da manhã com meio litro de café com leite, eu vou no quilo na hora do almoço, eu como 1,2 kg e à noite eu como uma pizza inteira. O que é? Isso é um comedor de volume, que a gente chama. Isso é um predidor para um tipo de cirurgia. Ou nós temos aquele paciente que chega e fala assim: doutor, sabe o que é? De verdade eu não sei por que eu engordo. Eu não como nada. E ele está falando a verdade. O paciente não está mentindo, ele está falando a verdade. É porque ele está levando em conta que quando ele senta na mesa para almoçar, ele come 180 gramas. Mas ele não fala que 20 minutos depois já está comendo chocolate, que depois no meio da tarde ele vai comer o pudim. Ou seja, são várias, é o beliscador. Então, o hábito alimentar é muito importante para a definição do tipo de cirurgia ou até para contraindicação. Eu já tive pacientes que eu falei que eram obesos mórbidos, tinham peso suficiente ou excesso de peso para fazer a cirurgia. Eu disse: olha, da forma como você está me contando, eu acho muito difícil que a cirurgia vai te ajudar. Vamos fazer um tratamento primeiro, vamos rediscutir isso daqui e daqui a 6 meses a gente volta a conversar. Deixa eu só voltar um pouquinho, que quando eu falei os 20% do Primavera são aqueles pacientes que se mantêm e que estão indo bem, porque quando o paciente não está indo bem, ele descontinua. Quando você fala de 30%, você fala de todo mundo, então você está incluindo inclusive os mal respondedores, né? Então Edna, fazendo um paralelo, o Dr. Almino falou do Cushing. Explicar para as pessoas que não são da área da saúde brevemente o que é Cushing, né, o síndrome de Cushing. Isso. Bem Então, as doenças endócrinas que são mais comuns, que estão associadas com ganho de peso, então a gente tem duas que que não são tão comuns assim. Então a gente tem a síndrome de Cushing, que é o quê? É a produção excessiva do hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, a gente às vezes até tem o cortisol um pouquinho elevado em situações de estresse, então não chega a produzir a obesidade em si, embora o estresse seja um fator facilitador. Você vai me passar a receita, porque se é negócio de estresse, eu tenho. Pode pôr aí. Você, eu, o Tiago, vocês. Então, mas então é uma produção excessiva independente de cortisol. Então, o cortisol, o que ele faz? Ele é um hormônio que é essencial para a nossa vida, que ele ajuda a manter a pressão arterial, ajuda no nosso funcionamento, mas, ao mesmo tempo, em excesso, ele vai levar ao desenvolvimento de obesidade, porque o cortisol, ele promove formação de tecido adiposo, ele promove armazenamento de gordura. Então, ele faz também um acúmulo de gordura diferente. Então, é aquela gordura mais central. Então, o paciente fica com uma face que a gente chama face lua cheia, que é uma face muito redonda, a pele fina, o desenvolvimento de estrias violáceas, né, estrias mais avermelhadas.
É uma característica da doença também, embora indivíduos que tenham crescimento durante a puberdade muito rápido, às vezes a pele não aguenta e também vai levar ao desenvolvimento dessa estria. Então, uma estria escura não significa que tem Cushing. Ela vai ocorrer em um crescimento maior, seja de altura ou então seja de excesso de peso. E o hipotireoidismo, mas o hipotireoidismo, para levar a excesso de peso, não necessariamente vai ser de gordura. Então, muitas vezes é muito mais por retenção de alguns componentes no líquido extracelular e um pouco de retenção de água pela presença desses componentes, mas uma vez que esse hipotireoidismo está compensado, então esquece, não é o hipotireoidismo que vai levar à obesidade, isso não tem nada a ver. Agora, o Cushing, ele vem no rosto do paciente, então é muito difícil se a gente olhar para o paciente, examinar o paciente direitinho, a gente não vai deixar passar. E é tanto que isso é tão... E é raro, porque é tão raro que não tem justificativa para a gente fazer triagem de Cushing. Então vamos pesquisar Cushing, todo mundo tem obesidade? Não, isso não tem indicação. Perfeito. Romino, aproveitando, primeiro falar que é uma honra ter um brasileiro como presidente da Sociedade Mundial, acho que isso é importante falar, porque é uma conquista, mas aproveitando, uma vez que você está nesse cargo, você sabe tudo que está na crista da onda, teoricamente. Quais são as principais técnicas cirúrgicas e tem alguma coisa nova, em linhas breves? O que ainda é usado? Quais são as técnicas principais que a gente tem de cirurgia bariátrica? Hoje, basicamente, nós temos duas técnicas que são as mais utilizadas em todo o mundo. E a gente tem algumas variantes. Mas nós temos a gastrectomia vertical, que é o que as pessoas conhecem muito por sleeve. Sleeve é a palavra americana para manga. Né? Porque nesta técnica nós vamos tirar, imagine que o estômago é um tubo, nós vamos tirar uma faixa lateral do estômago. Então o estômago ele vai ficar com um formato tubular, com o formato de manga. Essa é a gastrectomia vertical. Acho que o importante é dizer que esta cirurgia ela não tem a derivação ou o desvio intestinal. É uma técnica de redução do estômago pura. Depois nós temos o bypass, que é a redução do estômago associada à derivação intestinal. No bypass, essa derivação intestinal é uma derivação mais curta. E nós temos o duodenal switch, a derivação biliopancreática com duodenal switch, que faz uma derivação mais longa. Ou seja, no bypass a gente encurta o intestino um pouquinho. No duodenal switch a gente encurta o intestino muito. Então, o duodenal switch seria aquela cirurgia bariátrica mais potente para ser empregado naquele paciente que tem 180, 200, 250 quilos. Claro que isso vai ter que ser analisado por cada cirurgião, por cada equipe. Temos aí a vedete do momento, que são as técnicas endoscópicas, onde a gente tem o balão e a gastroplastia endoscópica. Mas eu acho que nenhuma delas, na verdade, está destinado ao paciente que tem obesidade mórbida, que é aquele paciente da obesidade severa, com pelo menos 40, 45 quilos de excesso de peso. Já que essas técnicas elas são para emagrecimento de 10, 15, 20% do peso no máximo. Mais ou menos, para as pessoas de casa entenderem, com uma gastrectomia vertical, a gente consegue ter um emagrecimento médio de 30% do peso. Um bypass, 40%. Um duodenal switch, 45%. As técnicas endoscópicas, o balão, 10%, 12%. A gastroplastia endoscópica, 15%, 18%. E fora do Brasil tem outras técnicas que começam a ser mais utilizadas. Nós temos o bypass de uma anastomose, que é uma técnica que cresce muito em todo o mundo. Ele já é a cirurgia que representa 10% do volume de cirurgia bariátrica na Europa e 16% na Ásia. E o duodenal switch de uma anastomose, que está crescendo. Então, sempre a ideia é a cirurgia bariátrica laparoscópica, a gente chama assim, isso é uma forma de fazer a cirurgia de uma maneira minimamente invasivo. Não tem aquela incisão de 15, 20 centímetros no abdômen, são pequenos furinhos. E existem
modificações técnicas tentando fazer com que a cirurgia seja cada vez menos invasiva, cada vez tenha um menor risco, para que as pessoas possam cada vez mais rapidamente voltar à sua atividade normal depois da operação. Atualmente, a cirurgia bariátrica é um procedimento, não importa a técnica, extremamente seguro. O risco de uma cirurgia bariátrica hoje é o risco de uma cirurgia de um porte moderado, como uma retirada de vesícula, mais ou menos, uma colecistectomia. Então, a gente conseguiu levar a cirurgia bariátrica para o risco de uma colecistectomia. Quer dizer, é um procedimento extremamente seguro, extremamente eficaz. Agora, sempre eu falo para os pacientes assim, cirurgia bariátrica tem bônus, que é perder peso, melhorar uma série de problemas de saúde que a pessoa tem, mas tem ônus também, né? É preciso tentar modificar o hábito alimentar, ter uma dieta mais saudável, fazer uma reeducação, ter uma atividade física. Ninguém precisa ser atleta, mas pelo menos não pode ser sedentário. Então tem condições mínimas para a coisa funcionar. Quem está atrás de fazer uma cirurgia vai se dar mal, porque isso daqui não é uma cirurgia, é um programa. É preciso fazer o preparo antes, é preciso ter a condição ideal para fazer a operação. Não é todo o paciente que tem obesidade severa que pode operar na segunda-feira, não é assim. Isso não é uma cirurgia para a semana que vem. Tem que fazer o preparo adequado. Muitas vezes o preparo pode levar 3 meses, 6, 1 ano, depende de cada paciente. Muitas vezes nós temos que envolver mais gente nessa equipe multidisciplinar para tratar esse paciente, mas fazendo as coisas da forma correta, o risco é muito baixo e o resultado é muito bom. Edna, queria te fazer uma pergunta. Depois eu tenho uma pergunta interessante sobre o pós-operatório, mas nós cirurgiões, a gente geralmente pede para o paciente perder um pouco de peso no pré-operatório. Aí os pacientes falam, mas como que eu vou perder se eu tento perder peso a vida inteira? Como que eu vou perder os 10% aproximadamente que a gente pede? Eu falo, você vai conversar com o nosso endocrinologista, com a nossa nutricionista, mas a minha dúvida é o seguinte, o que você como endocrinologista tem a dizer sobre essas dietas da moda? Não estou dizendo que se é da moda é ruim, mas, por exemplo, a dieta cetogênica ou jejum intermitente, que a gente ouve muito falar. Qual que é a visão dos endocrinologistas para, eventualmente, esse paciente fazer num pré-operatório? Olha, existe uma... Por que é da moda, né? Porque reverbera e todo mundo quer algo diferente. A dieta cetogênica, ou ela é de muito baixa caloria, ou seja, você vai ter que passar muita fome, tá? Não necessariamente passar fome, porque quando você reduz muito, quando se aumentam os corpos cetônicos, isso leva a uma certa diminuição do apetite. Mas, dependendo do paciente, ele vai ter uma dificuldade nessa regulação aí. Então, ou vai comer muito pouco, e isso pode estar associado a complicações do tipo deficiência de vitamina, desidratação, comprometimento da função renal. Então, nada é tão fácil e tão bonito quanto aparece nas redes sociais. A gente está tudo muito bem aqui nas redes sociais também, e elas são muito boas, mas é importante que as pessoas elas busquem as informações das entidades que estão vinculadas de alguma forma a entidades maiores. Então a gente tem as nossas sociedades, as nossas associações, e as pessoas elas devem buscar sempre a informação aí. Outro tipo de dieta cetogênica é a famosa low carb, a dieta da proteína, o corta o carboidrato. Então, que hoje, cada vez mais a gente tende a observar que a recomendação da Organização Mundial de Saúde do consumo de 50% a 55% de carboidrato é a que está se mantendo. Então, a gente teve o estudo PURE, que saiu no começo do ano, no final do ano passado, que foi um burburinho. Então comer carboidrato é mais prejudicial do que comer pouco carboidrato. Quando você vai ver, a população comia carboidrato, ela só comia carboidrato. Então ela tinha quase 80% de consumo de carboidrato, era só mingau de milho ou arroz, e populações asiáticas. Então não dá para extrapolar para a nossa situação.
né? Graças a Deus que a gente tem uma variabilidade maior de alimentação. E agora, essa semana também teve burburinho em termos de dieta. Então, que aí mostrou que você restringir muito, né, fazer uma restrição muito importante de carboidrato é muito pior do que você comer em excesso. Então, a curva de mortalidade é em U, só que o ângulo, né, a gravidade, ela é maior para quem faz mais restrição. O que é bom da dieta rica, pobre em carboidrato? É que ela emagrece rápido, né? Você vai perder muito rápido. Você vai manter? Qual que é o impacto que isso tem para a saúde? Então, você não tem estudo de desfecho. E a gente, como profissional de saúde, que é formador de opinião, que a gente chega aqui representando uma sociedade, porque a gente não é a nossa opinião, é a opinião da sociedade, então o que a gente fala é aquilo que está nos artigos. Então, é aquilo que a Organização Mundial da Saúde, é o Ministério da Saúde, fomenta, né, de informação para a gente levar. Tiago, a gente falou aqui sobre o tratamento clínico, sobre alguns medicamentos, sobre as técnicas de cirurgia. E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas podem estar preocupadas assim, mas como é que eu vou saber se eu estou sendo acompanhada por um bom profissional? Se a minha endocrinologista, o meu endocrinologista é um profissional atualizado, se ele sabe aquele medicamento que ele está me dando, que é o medicamento mais indicado, ou se o cirurgião está me fazendo o preparo adequado para a cirurgia, vai me indicar a cirurgia correta. Olha aqui, ó. A gente tem ali, ó, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ABESO. Vão ao site dessas duas sociedades, vocês vão ter um tratamento adequado. Os profissionais que trabalham dentro dessas duas sociedades, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ABESO, são profissionais atualizados, que frequentam congressos, que têm título de habilitação para atuar nas devidas áreas. Então, essa é uma forma de vocês se protegerem e terem certeza que estão sendo tratados da melhor forma possível. Perfeito. Aproveitando que você está com o microfone a posto, a gente tem visto no dia a dia do consultório, a gente está falando de indicação de cirurgia, um número elevado de recidiva da obesidade, né? Ou seja, o paciente emagreceu pós-cirurgia e voltou a ganhar. E tem aumentado esse número, uma vez que o Brasil tem um número muito grande de cirurgias. Quando um paciente que já operou chega no seu consultório, como mais ou menos como que você entende uma nova indicação cirúrgica? Como você entende o tratamento desse paciente? Eu sei que é um tema bastante polêmico, mas eu acho que é bastante interessante. Polêmico, mas eu gosto muito, Tiago, e eu tenho estudado muito isso daí. Nós estamos falando de recidiva de obesidade. Antigamente, eu vou falar aqui baixinho, porque a gente não é a palavra mais adequada, a gente chamava isso de reganho de peso. Não é assim. Por quê? Porque nós estamos, através de resultados de estudos científicos, nós estamos querendo sair da balança do número, do índice, do IMC, do peso. Então, quando a gente fala em recidiva da obesidade, a gente está dizendo, olha, esse paciente eu tinha programado, a meta era emagrecer 52 quilos, mas ele perdeu 38. Então, o resultado não foi bom. Não é bem assim. Nós temos que pesar outras coisas nessa história. Então, não é só peso, é melhora de qualidade de vida. Melhorou o diabetes? Melhorou o diabetes. A pessoa está satisfeita com o resultado da operação? Super satisfeita. Então, nós não temos que discutir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Bem, se houve uma recidiva importante de peso, o paciente era diabético, tinha melhorado, voltou a ficar diabético outra vez. Está tendo que usar medicamento para hipertensão. É uma outra história. Vamos sentar com a doutora Maria Edna, vamos analisar esse caso, vamos estudar a cirurgia. Existe algum problema anatômico nessa operação que a gente possa pensar de alguma maneira resolver para ajudar o melhor? Ou, quem sabe, simplesmente a Maria Edna vai associar alguma medicação. Essa é o legal, é o bonito do tratamento em grupo multidisciplinar. A doutora já falou, obesidade é uma doença crônica. Se é crônica, é porque não tem cura. Ela tem tendência a recidivar. Ou seja, é comum aqueles altos e baixos de ganhar
ou perder peso. Não é só isso que vale. A gente precisa olhar a qualidade de vida em geral. E, felizmente, cada mês aparece um medicamento novo, alguma coisa nova. A doutora Maria Edna daqui a pouco vai falar alguma coisa que está na manga dela aí, dos endocrinologistas, que chama semaglutide. Está todo mundo apostando muito nessa droga. Essa droga pode ajudar muito a gente na cirurgia também. Então, o tratamento ele é integral. Você que está nos assistindo, que por alguma razão fez cirurgia bariátrica em algum momento, não teve o resultado ideal, ou teve e acabou tendo alguma recidiva, procure o seu cirurgião, procure o seu endocrinologista, porque alguma coisa pode ser feita. O tratamento ele precisa continuar. Às vezes as pessoas elas se decepcionam e elas acham, não, eu não vou voltar lá porque eu vou decepcionar a minha equipe, a minha endocrinologista, o meu cirurgião. Você tem que voltar. E mais ainda, quando no pós-operatório estiver acontecendo alguma coisa que não seja adequada, que esteja trazendo algum problema, volte na sua equipe. Cirurgia bariátrica não é feita, ela não foi inventada para trazer nenhum problema para você. Doutor, é normal ter anemia? Não, não é. Ah, cai o meu cabelo, mas me falaram que é normal. Não é normal cair o cabelo, não é normal ter anemia, não é normal ter diarreia, não é normal ter fraqueza, não é normal ter nada disso. Volte na sua equipe, porque alguma coisa está errada e precisa ser consertada para que você volte a ficar bem. Só lembrando que a recidiva de obesidade após cirurgia bariátrica ocorre na minoria dos pacientes. Né? E um dos fatores que a gente vê, tanto de recidiva de obesidade após cirurgia, como no tratamento clínico também, é a má aderência ao segmento. Então, eu sei que é chato ter que ir no médico, mas todo mundo tem que ir. E quando se tem uma doença crônica, é importante para que você mantenha um controle melhor dessa doença. Assim como o hipertenso sempre trata, né? Por que não o obeso continua tratando? Exatamente o que eu ia falar. O problema é que as pessoas, em geral, primeiro, não consideram obesidade como uma doença. E segundo, não consideram como uma doença crônica. Doutor, tem aí uma dietazinha para mim fazer, para mim melhorar? Não, não tem. Porque isso é uma doença crônica que precisa ser tratada toda a vida. Nós vamos tratar, vai entrar em remissão e a gente precisa tentar utilizar tudo que a gente tem para manter em remissão, para que as pessoas fiquem bem. Perfeito. Maria Edna, o que você considera, até foi uma pergunta de não é telespectadora, né, uma espectadora aqui da rede social, Isabelle Paegli, o que você considera recidiva de peso? É interessante, eu acho, para os dois, eventualmente a visão do endocrinologista, a visão do cirurgião. E se você percebe que o paciente que voltou a ganhar peso, teve a recidiva de peso, como que ele responde ao tratamento clínico? Ele responde igual ao paciente que não tinha operado? Ele responde melhor? Qual é a sua visão no pós-operatório desse retorno ao tratamento clínico? Então, o que a gente considera? Existem alguns parâmetros para ser meio heterogêneo esse ponto de corte. O Almino também colocou muito bem isso. Olha, porque a gente tem sempre que individualizar muito o paciente. Então, você tem um paciente que teve um IMC de 60, hoje ele tem um IMC de 40, perder 20 pontos de IMC, tá 40, mas ainda é obesidade, segundo a classificação severa grave. Não, esse paciente está maravilhoso, está super bem. Né? Porque o paciente que tem essa variação de peso, ele sabe o impacto que essa perda de peso traz para a vida dele e ele sim está muito satisfeito com cirurgia independente do IMC. Para fins de pesquisa, ou para fins de levantamento, se considera como sucesso de cirurgia bariátrica deixar de ser obeso mórbido, que aí eu já coloquei que não necessariamente precisa ser assim, ou então você manter a perda de manter 50% do excesso de peso, essa perda de peso. Então você tem o IMC de 25, que seria um IMC ideal, e você faz um cálculo aí e você tem que perder a metade daquele peso que estava passando para esse IMC de 25.
Então, eu acho que isso para fins de levantamento, no final das contas, a gente precisa escolher alguns números, mas nem sempre esses parâmetros eles são muito felizes, porque a gente tem pacientes e pacientes e a gente vai ter que individualizar sempre. Então, a gente tem esse 50% do excesso de peso e a gente tem esse critério de deixar de ser obeso mórbido, mas na prática, convivendo com o paciente, a gente vai ver a funcionalidade e a recidiva de comorbidade também, né? Funcionalidade física e social. Essa pessoa está trabalhando, né? Às vezes eu fico tentando imaginar da onde saíram esses números. Então, da onde saiu que tem que perder 10% do peso para poder operar? Ou seja, se perder 8, não pode operar. Se perder 12, não pode operar também. Quer dizer, da onde veio? E a perda dos 50% do excesso de peso também é um número totalmente empírico. Em 1982, um cirurgião americano chamado Reinhold, ele fez um estudo onde ele pegou todos os pacientes dele. E ele concluiu que aqueles pacientes que tinham perdido mais do que 50% do excesso de peso, ou seja, a pessoa ela tem um excesso de peso. Eu tenho 45 quilos de excesso de peso. Então eu tenho que perder pelo menos 22 quilos. Quem perdeu mais do que 50%, ele classificou o resultado como melhor. Ele publicou isso, o mundo inteiro aceitou. Hoje se começa a discutir, porque, outra vez, não interessa ou não importa só números. E a qualidade de vida do paciente? Quer dizer, eu emagreci, eu perdi 40% do excesso de peso, eu vomito 5, 6 vezes por dia, mas estou bem? Não, não é por aí. A cirurgia foi feita para te dar qualidade de vida. Então, perda de peso, qualidade de vida, melhora das comorbidades. Melhora do diabetes, melhora da hipertensão, melhora da dor do joelho, melhora da dor da coluna, melhora da apneia do sono e a última, expectativa do paciente. E aí é com a gente. Porque todo mundo vai querer pesar. Ah, doutor, quando eu tinha 18 anos, eu pesava 62 quilos. Não dá mais. Não se volta mais para os 18 anos. Já se passaram mais de 40 depois dos 18. Então, é uma outra realidade. Se a gente olha uma foto de todo mundo com 18 anos e com 60 anos, o que a gente vê de diferença? Ganhou 10 quilos. É normal. É fisiológico o ser humano ganhar peso. É normal para quem é magro, é normal para quem está acima do peso e é normal para quem faz cirurgia bariátrica também. Então, quem faz cirurgia bariátrica vai sim ganhar alguns quilos ao longo dos anos. É normal, é fisiológico. Perfeito. Infelizmente, a gente só tem mais 8 minutos. Tem uma pergunta bastante interessante. Já passou rápido, né? O tema muito... Quando é indicada a cirurgia da diabetes? Que é um tema bastante atual, eu queria que vocês mostrassem a opinião da endocrinologia, a opinião da Sociedade da Cirurgia Bariátrica. Maria Edna, começando pelas moças. Vou só voltar, então, como que não respondi a sua pergunta anterior, então a resposta ao tratamento clínico para aquele paciente que já operou acompanha o mesmo do paciente que não foi operado, então é semelhante. Com relação à cirurgia do diabetes, então, a gente tem uma postura, né, em termos de consenso de sociedade que diverge um pouco, né, então, e isso é normal, isso faz a ciência crescer com relação à indicação. Então, a gente tem alguns estudos, não somente para pacientes com IMC acima de 35, mas a gente tem alguns estudos com pacientes com IMC entre 30 e 35. O que a Bezo e a SBEM consideram é que esse número de pacientes ainda é um número de pacientes pequeno. Né? Então, é um espaço, né, que a gente aguarda mais evidências. O Conselho Federal de Medicina, ele abre esse tratamento como uma possibilidade, não só o Conselho Federal de Medicina, mas algumas outras associações internacionais também. Então, isso é um campo que se abre, né, e que eu acredito que nos próximos anos muitos estudos virão para completar algumas lacunas de dúvidas que possam existir.
Mino, qual que é a posição É, da cirurgia? Eu acho que nós não divergimos. Eu acho que nós sempre estamos de acordo porque a gente quer o melhor para os nossos pacientes. Agora, a história da cirurgia do diabetes ou cirurgia metabólica é o seguinte. Muitos anos atrás, alguns estudos começaram a chamar a atenção que pacientes com obesidade severa, que tinham IMC de 35 para cima ou de 40, e que eram diabéticos, alguns dias depois da cirurgia o diabetes melhorava. Isso tem uma série de publicações sobre isso já. E sempre se relacionou a melhora do diabetes pós-operatória com o fato do paciente estar perdendo peso. Só que, com 4 ou 5 dias depois, não tinha perdido peso suficiente ainda para melhorar o diabetes. Então, aí se começou a fazer alguns estudos no sentido de tentar entender melhor por que os pacientes melhoravam o diabetes alguns dias depois. E se descobriu uma série de rotas fisiológicas que a cirurgia bariátrica faz quando reduz o estômago, ou quando faz a derivação intestinal, que colaboram com a melhora do diabetes. Existem 2 pré-condições muito importantes para isso. Número 1, que seja um diabético tipo 2, porque isso não serve para diabetes autoimune, isso não serve para quem tem diabetes tipo 1, é só para tipo 2. E o segundo pré-requisito é que a célula beta, que é a célula que produz insulina no pâncreas, esteja viável. Então, quando a doutora Maria Edna tem um paciente diabético nessas condições, que não estão respondendo adequadamente ao tratamento clínico, e eu sinto que esse é um grupo de pacientes que cada vez vai diminuir mais, porque as novas drogas estão fazendo muito progresso, muito mais progresso no tratamento do diabetes do que da própria obesidade. Quando o endocrinologista identifica este tipo de paciente, este é um bom candidato a uma cirurgia metabólica. Isso não significa que as coisas vão acabar por ali, porque, outra vez, nós estamos falando de uma cirurgia que é para tratar uma doença crônica. Esse paciente provavelmente ainda vai ter que continuar usando algum medicamento. Lá na frente ele pode precisar de um segundo. Então, a ideia da cirurgia é cooperar no tratamento, mas de maneira nenhuma nós podemos dizer que isso vai representar a cura do diabetes. Não existe. É doença crônica também. A cirurgia bariátrica, né, eu fiz minha tese de doutorado com de genética e desenvolvimento hipofisário em 2005. Desde então, eu fui para o grupo de obesidade dorsal das clínicas e eu sou apaixonada pelo assunto. E desde sempre, né, eu fui uma apreciadora do tratamento cirúrgico, porque eu reconheço o tratamento cirúrgico como um tratamento que muda, né, a vida de muitos pacientes, e só quem passa pela situação tem essa visão. E é importante, né, essa repercussão individual, mas a repercussão da cirurgia bariátrica para a ciência, para o conhecimento dos mecanismos de fome e saciedade. Então, é algo que os pacientes dizem, mas eu vou ficar com vontade de comer, eu vou ficar triste. Não, não fica. A cirurgia bariátrica, ela modifica o funcionamento hormonal, ela ajuda na regulação, ajusta essa regulação de fome e saciedade, e o paciente não fica sofrendo porque está olhando para aquela comida. Então, esse conhecimento, né, que a gente tem hoje de obesidade como doença, com essas vias fisiopatológicas, esse conhecimento ele veio muito pelo crescimento da cirurgia bariátrica. Isso é maravilhoso para quem precisa da assistência. Perfeito. E também tem, como endocrinologista, a gente tem 2 minutos, eu acho que foi um tema muito abordado, a gente já falou da diabetes, mas a questão vitamínica. O endocrinologista no meu consultório, ele avalia a parte vitamínica, suplementa no início. Como endocrinologista, o que você percebe inicialmente, qual é o maior problema vitamínico no início, você percebe no pós-operatório, até mostrando que essa necessidade do segmento no pós-operatório pelo endocrinologista? Olha, a gente vê problema
em paciente que não faz segmento ou que não faz a reposição de forma adequada. Então, é importante ter em mente que, uma vez que se faz cirurgia bariátrica, você vai precisar de uma suplementação, ou maior ou menor. E mesmo que você resolva sumir do cirurgião, vou dar um tempo, não vou na endócrina, não vou nem na nutricionista, não vou em ninguém, mesmo naquele que eu mais gosto, mantenha a sua suplementação, porque aí você vai se manter protegido. E a gente sabe que existe essa dificuldade de segmento, porque ninguém gosta de diabético, mas então, se vai sumir, não suma, mas se resolver sumir, não para, tá, com a suplementação. Também, algumas pessoas imaginam que se fazem cirurgia bariátrica, vão ter que ficar passando em consulta todo mês colhendo hemograma, ferro, proteína, tal. Não é assim. A gente, talvez no primeiro ano, no segundo ano, o que normalmente a gente usa como rotina, no primeiro ano, uma consulta a cada 4 meses. No segundo ano, uma consulta a cada 6. A partir do terceiro ano, uma revisão por ano. Quer dizer, é uma revisão que todos nós temos que fazer por questões de prevenção de saúde, prevenção de problemas, que eu acho que é a mesma vida de quem vai fazer uma cirurgia bariátrica. Agora, isso precisa ser feito e precisa ser acompanhado. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer a todos que estão assistindo. Queria agradecer Maria Edna Mello. Foi um prazer tê-la aqui na nossa casa. Tá? Eu Volte que agradeço. Eu já me ofereço para voltar novamente. A gente vai combinar. Doutor Almino Ramos, de casa, muito obrigado. Queria agradecer a todos que assistiram e lembrar que terça-feira que vem, às 20 horas, ao vivo, no Facebook da Sociedade, teremos mais uma discussão. E lembrando que aqui é um lugar onde você pode ter informações realmente sólidas e de fundamento, para não ficar procurando, como a gente falou anteriormente, em qualquer fonte. Obrigado a todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.